Essa semana viralizou o vídeo de um vendedor de carro que vendeu um Celtinha usado por mais de 70 mil reais. O carro que tá na tabela FIPE em torno de 30 mil. E o mais surreal não é nem isso, porque em outro vídeo esse mesmo vendedor aí aparece olhando na cara do cliente e dizendo que se a parcela ficar apertada é só andar de Uber ali no fim de semana para conseguir pagar. E não é para menos, o cara tá levando pedrada para tudo quanto é lado. Mas afinal, tem culpa ele? Ou a culpa é dos bancos? Essa história tem muita coisa errada, então bora comigo aqui. Obrigado pelo seu like, porque hoje tem muita lição valiosa pro seu bolso. Bom, se você caiu de paraquedas, deixa eu colocar o vídeo aqui pra gente ficar na mesma página. Aproveita também, já que você chegou agora, aproveita para se inscrever no canal também. Com o seu score, o banco está pedindo um percentual de entrada de mais R$ 6.996. Eu precisaria de um total de R$ 16.996. Eu consegui quebrar isso aqui. Eu consegui chegar em R$ 14.996. 10 você já tem. Tá faltando 5 mil, 4.996. Contrapartida, você leva o carro para casa com uma parcela que ficou muito atrativo, cara, muito atrativo mesmo. Parcela de R$ 951,92. Aqui é 60 parcelas, tá, Paulo? Ou 48 parcelas de R$ 1.058. Ou 36, que aí o casal escolhe, R$ 1.250 com 61 centavos. Uma taxa muito competitiva. Eu entrego o Celta para você, polido, higienizado, óleo e filtro trocado, te dou o tanque cheio e a transferência de cortesia para a gente comemorar essa venda. Então, tá na sua mão agora. A única pessoa que pode pedir esse rolê de dar certo aqui é você, Paulo. Tá aprovado, cara. O carro é seu. Fechado? Mais uma aqui, então. Você merece, cara. Vamos comemorar isso aí? Tá mais uma vez. Vambora! O personagem da história é o Daniel Ribeiro, dono da DSM Multimarcas de Curitiba, Paraná. Ele tá recebendo uma chuva de hater todo dia e se defendeu jogando a culpa no banco e no governo. Será? Será? Já quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. E uma coisa que a gente não pode negar, Bruno, o Daniel é cara de pau pra caceta, É viu? o vendedor nato, né? Exato, como todo vendedor, ele tem que ser cara de pau, né? Em algum nível, claro. Sem ego, né? Vendedor não tem ego. E ele se gaba de vender um carro de 100 mil reais em 6 minutos, 6 dígitos em 6, nem 6 em 7. Chupa aí, Érico Rocha. Ele grava as negociações com os clientes, né? Já tá com mais de 700 mil seguidores lá no Instagram, dá treinamento, palestra de venda e tudo mais, rapaz. E uma dessas gravações aí foi essa que estourou. O comprador queria um Celta e saiu de lá com o quê, Bruno? Com dívida, remorso e desilusão. Nossa, a vida inteira pagando um Celtinha. A vida inteira. Mas sabe o que me surpreende mais ainda? É um Celta na FIPE, tá por 30 mil reais. Exatamente, é que não é tão velho, é 2012, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, né? Carro no Brasil, né, meu amigo? Entrada baixinha, parcelas longas aí a perder de vista e um somatório que, se você fizer a conta, chega fácil nos 60, 70 mil reais. Já já a gente vai pôr no gráfico aqui pra você ver. Bruno, mas você tá falando, mas pelo menos levou o carro limpo, polido, higienizado, óleo trocado. Pô, por esse valor, mano. Faltou dizer que os pneus iam cheio de ar também, né? Aí ia ficar irresistível, né? Tinha até acendedor de cigarro, né? Retrovisor do lado direito. Então. Pagou mais do que o dobro do valor real do carro, né? Pra quando ele terminar de pagar, provavelmente lá na frente o carro vai estar valendo metade da FIPE de hoje. Parece um ruim negócio. Você faria esse negócio? O Daniel sabe que venda de carro é algo emocional, não é técnico, né? Muitas vezes a gente tá falando aqui da realização de um sonho. Então a pessoa não tá nem aí pra matemática brasileira, então só olha se a parcela cabe no bolso, né? E se cabe no bolso hoje, amanhã, o dia de amanhã a gente vê como é que vai ficar. E na faixa do Celta aí vem muita necessidade, né? O cara precisa, e aí... Sim, exatamente. Às vezes tá vendo um carro muito antigo que dá muito problema, ou tá vindo uma moto, né? E nessa hora o brasileiro não tá nem aí pra taxa de juros, né? E o nosso vendedor, ele torce a faca mesmo, sabe? Tem música, tem papel picado, aquela pressão indireta pra fechar. Ele pega na mão do cara assim, faz a pessoa assumir um compromisso, né? Táticas de venda. Será que ele dá isso nos cursos? Não sabemos, não sabemos. Mas se você achou que já acabou, Jéssica, o segundo vídeo é ainda pior. O nosso herói, que nem usa capa e nem calculadora, ele aparece aqui conversando com outra vítima, um cliente que está em dúvida se consegue bancar as parcelas. Olha aí a solução que o mestre dá pro coitado do cliente. Em 60 meses, tá aprovado. Fechamos esse negócio? Foi parcela no 25. Com esse carro desse ano, o senhor sabia que o senhor pode cadastrar esse carro no aplicativo e fazer uma renda extra? E o senhor fazer 3 horinhas por dia, 4 horas por dia de Uber no app,
o senhor consegue uma renda muito maior do que R$352. Caldo de cana com pastel. Basicamente, o maluco entrou na loja para comprar um carro e saiu contratado pela Uber como motorista. Ou seja, o próprio vendedor tá enxergando que aquela prestação não cabe no orçamento do coitado do cliente, né? Ele tá vendo isso claramente, né? E mesmo assim, empurra no cara aí. Lá ele. O não conseguir pagar, né, é problema do banco, é problema da corretora, não é problema dele que vendeu o carro. A gente vai falar desse ponto aí, desse dilema ético, inclusive, né, Bruno? E ainda sugere que a pessoa renuncie ao quê? Ao descanso. Pra quê, né? Descansar fim de semana, folga no sábado e domingo, vai andar de Uber, pô. Vai pagar o Celtinha. É, pra conseguir honrar uma dívida que ele nem assumiu ainda. E não deu outra, né? A internet pegou esse vídeo e fez uma bola de neve, né? Veio crítica pesada, gente chamando o cara de explorador e coisa pior, né? Até ameaça velada de ir de Vasco. E aí ele respondeu, a resposta é importante, é bom a gente ver com calma essa parte aí. O Daniel escreveu com todas as letras o seguinte, ó, o valor que entra na conta da loja é o valor anunciado do carro. Os juros vão pro banco. O IOF, as taxas de cartório, seguro prestamista, que vou falar dele já já também, o restante dos impostos vai tudo pro banco e pro governo, então não encham o saco dele. E em parte, ele tá certo, em parte. Só que a parte que ele não conta é justamente onde mora o problema. Deixa eu desmontar pra você passo a passo. Quando você financia um carro, de fato tem 3 bolsos diferentes recebendo o seu dinheiro. O primeiro é o bolso da loja, né? Isso é o valor anunciado do carro. Se o Celta tava 30 mil é o que cai para ela, né? O segundo bolso é o do banco. O banco empresta o dinheiro para você poder pagar a loja à vista e ele cobra juros em cima disso. Juro de financiamento de veículos, segundo dados recentes aqui do mercado, está em média em torno ali de 1,5%, 2% ao mês para carro novo, desde que a pessoa tem um bom perfil de crédito, anota essa parte aí. Quando o carro é usado e ainda mais quando tem mais de 10 anos, igual aqui o nosso Celtinha da massa, né? A taxa sobe tranquilamente para 3,5%, 4% ao mês. E o detalhe, o Daniel disse que foi justamente o caso, né? Somente uma financeira aceitou o risco de emprestar para esse cliente aí danado. Você vê que o cliente já tinha um histórico de crédito meio duvidoso aqui, né? Não, o banco sabe que o cara não vai conseguir pagar, sabe, né? mais do que a gente. Exatamente. Já viu falar, inclusive, que pela fatura do cartão de crédito, ele sabe se o seu casamento vai acabar? Já viu essa história? Quer um vídeo disso? Escreve aqui. Não, a gente tá proibido de fazer vídeo de casamento. É, vídeo de casamento ninguém assiste, larga a mão, não escreve não. Daí então, né, com esse cliente, com esse perfil aí, veio aqueles juros pornográficos da única empresa que teve a coragem de emprestar para ele. Só quem já esteve quebrado sabe o tanto de juros que um banco muda, né? Antes você tinha uma taxa lá de 1,2, 1 que já é um pouco alto. Na hora que você tá quebrado, meu amigo, a taxa vai lá para 6,5%, 8%. É isso. Exatamente, os juros é o custo do mal pagador. Vamos falar isso como impacta, inclusive num termo mais macro aqui, né? Falando do Brasil. Mas faltou o terceiro bolso, Brunão, que é o do governo, inclusive, né? Com IOF, cartório, impostos. Esse não tem fundo, esse bolso. Não tem fundo e não tem como evitar, né? Quando você soma essas 3 fatias, o carro de 30 mil chega nos 70. E a matemática é simples, só que a maior parte das pessoas não quer nem fazer conta. Afinal, é sonho. Quanto vale seu sonho? Até que o sonho vira pesadelo, né? Na hora que chega as parcelas, que não tem fim, inclusive, e os juros de se viver num país quebrado como o nosso. Deixa eu traduzir isso em números aqui para ficar concreto na sua cabeça. O Celtinho usado de 30 mil, entrada de 5 mil, né? Financiou 25 mil. Se o banco cobrar 3,5% ao mês, em 60 meses, a parcela fica perto de R$1.000. No fim, o cliente paga cerca de 60 mil em parcelas, mais os 5 mil da entrada. Ou seja, o Celtinha de 30 mil vira mais ou menos ali 65 mil. E para chegar nos 70 mil não precisa inventar muito não, basta o carro estar R$2.000 acima ali da tabela, ou a taxa subir um pouco, ou o financiamento ir para 72 meses. Ou seja, o cliente praticamente paga 2 Celtas para levar um. Agora, olha com atenção o que o vendedor está dizendo quando ele joga a culpa no banco, tá? Ele diz que quem ganha com juros é o banco, né? Matematicamente, tá certo. O que ele esquece aqui de mencionar é que para a loja dele, o melhor negócio do mundo é encaixar o cliente num financiamento longo. Pergunte-me por quê, Bruno? Pergunte-me por quê? Por quê? Porque se o cliente chega ali com dinheiro à vista, 30 pau em dinheiro, o que acontece? Ele vai negociar, né? Vai querer desconto. Ele chegar ali nos 27, 28 mil. É, uma coisa que ele não contou é quanto que ele pagou no carro, né? Exatamente, já tem isso. Nunca paga FIP, né? Lógico que não. Se ele tá vendendo por 30 mil o carro,
quer dizer que ele já pagou muito menos do que o tabela FIP, né? Exato, inclusive já percebeu que quando você vai vender ele é usado, quando você compra é seminovo? É uma coisa que é bizarra, né? Você sempre perde. Você perde na hora de vender e você perde na hora de comprar. Perfeito, né? Como o cliente não tem os 30 mil na mão, a loja vende pelo preço cheio, sem desconto, e em muitos casos o que acontece? Ainda ganha uma comissão do banco por ter levado o cliente para aquele financiamento específico. Você acha que aquelas bandeirinhas de banco que tem nos estacionamentos é à toa, né? Exatamente. Então eu tenho um interesse duplo, né, de colocar o cliente no parcelado. A história que ele conta de que todo lucro vai para o banco é parte verdade e parte não é verdade, né? Embora o próprio Daniel tenha falado para você que o melhor é mesmo à vista, olha aí. Então, se você pode pagar à vista, paga à vista. O à vista é sempre melhor, sempre mais inteligente, sempre mais racional. O vendedor te dando a dica. Pra você entender o tamanho do pepino, a taxa Selic hoje está em 14,75% ao ano. É o custo mais barato do dinheiro do Brasil. Pergunte-me por que de novo, Bruno. Por que de novo? Porque assim, essa é a taxa que você recebe lá se você decidir emprestar dinheiro pro governo, certo? Num Tesouro Selic. E por incrível que parível, o governo é a parte mais confiável dentro de uma economia. Pergunte-me a terceira vez, agora eu prometo que eu paro com isso. Por quê? Porque goste você, queira ou não, o governo tem a máquina de reais. Ele imprime e dane-se na pior das hipóteses, né? É mais fácil ele rolar a dívida, né? Emite um outro título, paga você e manda a dívida para frente, deixa pro próximo governante pagar. E o teu dinheiro vale menos cada vez mais. Perfeitamente. Agora me diz, uma financeira, ela tem a opção de ganhar quase 15% lá no Tesouro Selic, sem risco nenhum, emprestando dinheiro pro governo, porque carambas, ela emprestaria pro comprador do Celtinha a 13%, 14%, que tem um risco infinitamente maior, né? Entendeu? Não vai rolar, por isso que a taxa Selic é chamada de taxa básica, é a taxa mais básica, a menor taxa possível dentro de uma economia, porque não faz sentido econômico, a não ser que tenha alguma operação casada ali, né, Bruno? Você toma um prejuízo financeiro para você ganhar em outro tipo de... Mas é muito difícil ver isso aí. É muito complicado. Você tem que desenhar. Exato. Quando o banco empresta para você financiar um carro, ele tem que ter lucro, concorda? Ele cobra juros em cima desse custo base aí, desses 15%, até pelo risco de calote mesmo, que é muito maior. E com a Selic nesse patamar, o crédito no varejo sai salgado e quem sofre é a família brasileira comum, meu amigo. A gente tá falando aqui de um país em que mais de 80% das famílias brasileiras têm alguma dívida, 80%. Maior nível da série histórica desde que a pesquisa começou em 2010. É muita coisa, né? Muita coisa. E quase 30% tá inadimplente, além de tudo, hein? Com conta em atraso. Se você procurar leilão, você vai ver o tanto de Celtinha nesse nível de preço que tem. Não é à toa, o pessoal tá comprando, pagando 70 mil num carro de 30 e não consegue pagar. Não dá conta de pagar, né? Aí perde o carro. É, exatamente. E a máquina de crédito tá rodando muito mais rápido do que a capacidade de pagamento das pessoas, meu amigo. O ponto que eu quero deixar mais claro para você aqui nesse vídeo é esse que vem agora, tá? Garantindo o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Inclusive, eu vou perguntar aqui pro Bruno, você poderia falar que o cara é inescrupuloso, que não tem alma, que não pensa nos outros, faz tudo por dinheiro, é ganancioso? O que você acha, Bruno? Olha, ele tá fazendo a ponte, né? Ele que faz a ponte do cara que precisa do carro com o banco e governo que tá tirando dinheiro do outro, né? Então, bonzinho ele não é. Exatamente. O que você acha, hein? Escreve nos comentários aqui, quero ver. Eu acho que você pode pensar tudo isso aí, sabe? Se ele tem ética, se ele não tem, mas querendo ou não, uma coisa é certa, ele tá fazendo o trabalho dele, que é vender carro, né? E ele é bom nisso, E né? ele é bom nisso, Ele exatamente. é muito bom nisso. E o pior, né? Aquela questão da autorresponsabilidade. Você vai esperar que um vendedor de carros cuide do seu bolso? É a mesma coisa que esperar que o gerente de banco te manda um investimento bom pra você e ruim pra ele. Ou um assessor de investimentos também que gira sua carteira ali. Não porque é bom pra você, mas porque gera comissão pra ele. Por isso mesmo que eu criei uma consultoria, né? Que não tem comissão vendendo produtos, ela nem vende produtos e nem pode ter perante a CVM. Mas assim, né? A função de vender, meu amigo, do vendedor é bater meta, né? O consumidor que sai prejudicado desse tipo de negociação não é vítima ali de um vilão genial. A não ser que o carro seja muito ruim, o carro vai quebrar na sua mão, uma porcaria que o vendedor sabe, né? Não tô falando que é o caso desse cara, nem conheço. Guarda aí, guarda, você Chama. vai ver. Guarda aí. Tenho surpresas. Então tá escrito aí, já tá assinado, já tem resposta sobre o meu comentário. Então, é uma sequência aqui, meu amigo, quando a gente vê isso acontecer, uma combinação explosiva, né? Vendedor fazendo o trabalho dele, que é esperado dele, né? Sistema financeiro cobrando caro, governo arrecadando em cima de tudo e um comprador desavisado ali no meio do sanduíche, sem calculador, sem educação financeira, emocionado, né? Assinando as coisas sem respirar, no calor da emoção. Esse é um outro ponto também, tava falando com o Brunão isso ontem, né, Brunão?
Tava. Eu não sei se isso é um defeito, mas eu nunca aceito uma oportunidade. Ah, tem que ser agora. Fala, cara, dane-se, eu não vou fazer, não vou pegar. Me deixa pensar, me deixa respirar, absorver. Porque é melhor perder uma oportunidade do que perder dinheiro. Mas isso é polêmico, eu quero ver a sua opinião aqui. Na caganeira eu perco a oportunidade. Então, né, tá louco. Não me pressiona. Se me pressionar, eu desisto da venda ou da compra, né, no caso. E se chegar com aquele negócio, ter uma oportunidade pra pelo amor você, de eu Deus. já corro, Pelo amor mas de Deus. tô lá do outro lado. Ficar te ligando. Ah. Pode ser até legal. Se o cara ficar me ligando, eu desisto na hora. Mas aí tem um ponto, né, Brunão? Vamos lá. Só podia ter uma nota melhor que não recomendada no Reclame Aqui, né, senhor Daniel? Me ajuda a te ajudar aqui, pelo amor de Deus, cara. Olha só, quase defendi ele. Quase, por um pouquinho. Mas eu tô achando polêmica pouca. Vamos aumentar aqui o grau. Eu não sei se é preconceito meu, né? Deste que vos fala aqui, mas eu, né? Eu não compro carro de estacionamento, garageiro. Já comprei, já levei na cabeça. Dependendo como que você fala na sua região, é garageiro, é estacionamento? Garageiro eu nunca ouvi. Garageiro é engraçado, né? É, mas eu dei sorte, eu comprei um Civic no estacionamento aqui da cidade e foi um carro muito bom. Quando levantou no elevador, eu olhei por baixo e falei, nossa, olha, não tinha nem um raladinho embaixo. Não é possível. Conta pra mim se você já levou algum perrengue aí comprando carro no estacionamento, que eu vou ler. E tem duas coisas aqui, tá? Existe lei que foi feita para proteger o consumidor, mas diz pra mim, o consumidor sabe o que fazer com essa lei? Ele tem ideia de juros, essas coisas, sabe nada. Exato, ele não tem ideia na hora de comprar, ele não sabe que é taxa de juros. Ele Perfeito. vai caber no meu, mais ou menos, né? Vai caber no meu orçamento, aí vai lá e paga. E é o caber hoje, a gente sempre fala aqui no canal que o devedor, ele é um otimista incorrigível, ele tem fé que a renda dele vai continuar igual, que o custo de vida vai continuar igual também, que o cliente vai continuar batendo na porta, que o emprego vai continuar, que o país vai dar certo. Olha só quanta coisa que tem que acontecer para dar certo a tese do cara de viver com o dinheiro dos outros, que eu vou colocar daqui a pouco para você as consequências disso. Olha só quantas parcelas o cara fez para pagar um Celta. Ele não sabe hoje direito como ele vai arrumar o dinheiro. Imagina daqui 5, 6, 7, 8 anos pagando Exato. carro. E frequentemente você pergunta para essas pessoas, elas estão desanimadas com o Brasil. Mas peraí, você está totalmente comprado, como se diz no jargão do mercado financeiro, no Brasil? Você depende que as coisas deem certo, você depende que a taxa Selic não suba ainda mais, porque dependendo do contrato que o cara fez, vai subir os juros dele também. Olha que loucura, cara. Mas voltando para a lei, o Código de Defesa do Consumidor obriga o vendedor a informar a soma total a pagar com e sem financiamento. E antes de assinar qualquer contrato de financiamento, o vendedor ou o banco tem que entregar por escrito o famoso custo efetivo total, o CET, que não é a CET lá de São Paulo, lá que mexe com os carros, não. O CET, que ele mostra o percentual ao ano quando você vai pagar de verdade no final da operação, com tudo embutido, né? Juros, mais IOF, mais seguro prestamista, mais tarifa de cadastro. Sabe o que é seguro prestamista? Não. É o que garante o pagamento da dívida se um dia, no meio do caminho aí, você resolver tomar um café com Deus Pai presencial, sabe? Seguro. É o seguro do lado deles, né? Do lado de quem está te emprestando dinheiro. Mas não é obrigatório, nem pode ser embutido sem consentimento, porque é venda casada, sabia dessa? Olha, você pode mandar tirar, então. Pode mandar tirar. Mas frequentemente o que acontece nesse caso é nem tem crédito para você. Se esse número do CET aí não foi apresentado na hora da venda, o cadastro tá defeituoso, o contrato tá com problema, né? Só que quantas pessoas pedem o CET antes de assinar? E o pior, né? Quem pede, quem entende o que é isso? Menos ainda, né? A maioria assina olhando só o valor da parcela. O que eu quero que fique para você é o seguinte, ó, crédito no Brasil é um negócio terrível, é para quebrar quem tá precisando dele, até se você tem um negócio. Não tô falando de bem de consumo, que é carro não, que é pior ainda, né? Se você tem um negócio com perspectiva de ter lucro, olha só a situação. Você tem que ter lucro no seu negócio, incluindo sobreviver aos impostos, e depois ainda tem a conta do banco para você pagar, faça chuva, faça sol, tem cliente, não tem cliente. E se você tiver muita sorte, ainda sobra algum dinheiro para você. Diz para mim, qual a probabilidade disso dar certo? Com a taxa de juros que a gente tem ainda. Dinheiro dos outros custa caro, meu amigo, às vezes muito mais do que dinheiro. Pode custar até a união da sua família, até a sua sanidade mental. Pega esse mesmo caso aí do Celta, né? O vídeo do exemplo aqui. Se o comprador, em vez de entrar num financiamento longo de 60 parcelas apertadas ali, se ele tivesse juntado, por exemplo, por 10 ou 12 meses ali, comprado um carro mais barato à vista, ou até mesmo um Celta com uma entrada bem maior, diminuindo o prazo ali,
para o custo total de repente cair para menos da metade. A matemática é impiedosa, os juros compostos sempre correm para o lado de quem empresta quando o prazo é grande. Se a parcela tá tão apertada que o próprio vendedor está sugerindo para você fazer Uber no fim de semana, meu amigo, para honrar com ela, sinto lhe dizer, eu não tô aqui para falar só o que você quer ouvir, esse carro ainda não é para você. Isso vale para quem ganha pouco e vale até para quem ganha bem, né? A questão é o carro não caber no orçamento que você tem amanhã. Existe uma diferença enorme ali entre o que a gente deseja e o que a gente pode naquele momento. Porque o Daniel não é ele que vai cuidar do seu bolso, não, meu amigo. O gerente do banco também não vai. O governo, então, menos ainda, né? O único lugar onde essa responsabilidade mora de verdade é dentro da sua casa. É você puxando a calculadora, assumindo as rédeas das finanças da sua família, abrindo uma planilha simples ali, fazendo uma conta antes da emoção do carrinho novo na sua garagem. Aquele Celta, ele virou piada na internet, né? Mas para a pessoa que vai pagar ele ali por os próximos 5 anos, não tem graça nenhuma. E o nosso canal justifica a sua inscrição justamente por te livrar de furadas como essa no seu bolso. E aproveitando, será que esse é um bom momento para você comprar um carro usado? Você viu a avalanche que está acontecendo no mercado de usados no Brasil? É o que eu deixei preparado aqui prontinho para você assistir, só clicar e me ver do lado de lá.